Bora completar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a mais nova contratação do Goiás, inicialmente para o seu elenco de base, porém com a grande possibilidade de aparecer no profissional nos próximos anos. O Matheus Lacorte, acho que é essa a pronúncia correta, ele tem apenas 16 anos de idade, pode fazer uma função como um centroavante, um jogador caindo também pelas beiradas, até mesmo quase como um segundo atacante, saindo de dentro da grande área, por exemplo. Essa informação é confirmada lá pelo pessoal do Sintonia Esmeraldina. Muito obrigado à rapaziada. Eles colocaram o seguinte, abre aspas, contratação na base. O Goiás acertou a contratação do centroavante Matheus Lacorte, de 16 anos, para a equipe sub-17. O contrato é de 3 anos e o Goiás venceu a concorrência do Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro e também do Grêmio. O atleta foi o artilheiro do Campeonato Paulista em 2022, com 12 gols e já vai para o jogo de quinta-feira pelo brasileiro da categoria. Seja bem-vindo, Matheus, né? Valeu demais a rapaziada lá no Twitter do Sintonia Esmeraldina. Então, de fato, informações legais, né? Positivas. Primeiramente, essa artilharia no Campeonato Paulista de 2022, com 12 gols marcados. Não consegui aqui achar para vocês os números dele no site O Gol, né? Só mostra que ele participou do elenco sub-15 no ano passado e também do sub-17. Porém, são números importantes de uma equipe que tem uma tradição, não tradição histórica não, mas nos últimos 10 anos, né, o Palmeiras vencendo sem sombra de dúvidas a melhor categoria de base no futebol brasileiro. Só você lembrar de 10, 15, 20 anos atrás, né, o Palmeiras basicamente não revelava ninguém. Felizmente o Goiás seguiu um caminho inverso. Além disso, um contrato de 3 anos, ou seja, até julho de 2026, e essa concorrência muito pesada também, tanto do Red Bull Bragantino, um outro clube, né, no futebol brasileiro, que adotou esse DNA de clube revelador, assim como é o Red Bull na Áustria e também na Alemanha, né, o Red Bull da Alemanha um pouco mais caro, porém tem essa característica, o Atlético Mineiro e também o Grêmio, né? Então esse destaque para inicialmente a equipe sub-17, por que não? No ano que vem, possivelmente também já estando no elenco para a disputa da Copa São Paulo. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessa contratação e também a busca no Goiás no mercado da bola. Acho interessante também, até poucos anos atrás, o Goiás era muito difícil você ver uma contratação para as categorias de base. É um absurdo, né? Assim como hoje a gente precisa buscar outros jogadores em qualquer clube, seja no Fortaleza, no Atlético Mineiro, no Grêmio, no Flamengo, isso acontece também nas categorias de base, com potencial. Acho que sempre é uma contratação bem-vinda. Pode deixar sua opinião tanto a respeito desse jogador, do Campeonato Brasileiro Sub-17, ainda não li muitas informações sobre isso, vou buscar trazer também para vocês aqui no canal nos próximos dias. Vem aqui com o nosso vídeo, mais outra notícia muito positiva em relação ao retorno do atacante Pedrinho, jovem promessa, uma joia das categorias de base do Goiás, somente 19 anos de idade, teve o seu contrato prorrogado até abril de 2027, essa renovação que aconteceu ainda nessa atual temporada. Vale lembrar que o Pedrinho já tinha um vínculo longo no Goiás. Antes disso, o seu contrato era até o começo da temporada de 2025. Aumenta o seu contrato, aumenta também o seu salário, até porque é um jogador que vem sendo importante no Goiás nos últimos anos, e também o valor da sua multa rescisória. Atualmente o Goiás já está bem mais seguro em relação a isso, já até havia comentado com vocês no ano passado, com o salário do Pedrinho de categoria de base, né, girando ali na casa de 1.500, no máximo R$2.000 por mês, o Pedrinho poderia sair por uma merreca no Goiás, né, cerca de 7, 8, no máximo 10 milhões de reais aqui no futebol brasileiro já seriam o suficiente. Agora, com essa sua renovação de contrato atual, não sei ao certo quanto o Pedrinho ganha no Goiás, mas se for, por exemplo, no mínimo R$20.000 mensais ou algo próximo disso, ele já tem uma multa de aproximadamente 30 milhões de reais, né? 40 milhões de reais, se ele tiver um salário próximo de 20 mil aqui para o futebol brasileiro. No exterior, essa multa fica mais cara. Então o Goiás se resguarda, né, de qualquer tipo de acontecer alguma coisa, como por exemplo o Atlético Paranaense fez, né, em relação ao Vitor Roque e o Cruzeiro. Sobre o Pedrinho, ele está 100% pronto para retornar aos gramados, é só o Armando Evangelista querer o jogador. Essa informação quem me confirmou foi o próprio Eduardo Pinheiro. Valeu demais ao Eduardo, que me garantiu lá no Instagram, ainda no final do mês passado, né? Ele já havia me dado essa informação, essa resposta do Pedrinho 100% fisicamente. Também teve uma entrevista do próprio Eduardo Pinheiro, lá o pessoal do Sintonia Esmeraldina, muito obrigado rapaziada, onde ele comentou o seguinte: essa lesão do Pedrinho, apesar de não precisar de um processo cirúrgico, ainda lá no final do mês de janeiro, na disputa da Copinha, foi uma lesão de 9 centímetros, de uma abertura de 9 centímetros na sua coxa, né? Realmente uma coisa assim que eu não consigo nem imaginar, né? A dor e até mesmo a preocupação
do jogador. E, segundo o Eduardo Pinheiro, isso também vinha atrapalhando o jogador, porque ele precisava de um acompanhamento psicológico. Tendo um trauma por conta dessa lesão, qualquer incômodo você já começa a relembrar daquilo, né? Aquela lesão toda. Então, o jogador que teve também esse acompanhamento psicológico. Até teve uma partida pelo Goiás, né? Contra o Botafogo, entrou nos minutos finais naquela virada do Verdão por 2-1, mas ainda sem a sua melhor forma física, segundo o Eduardo Pinheiro. Uma lesão que era só o tempo parado. A recuperação dela é simplesmente por inatividade, onde o Pedrinho tinha que ficar parado 3 meses, né, basicamente. Ele se machucou no final de janeiro, você coloca aí pelo menos mais 3 meses na frente, ainda no final do mês de abril. Já estamos aí no começo de agosto, aí agora sim o Pedrinho já está 100% fisicamente. Até fez alguns jogos no Campeonato Goiano Sub-20. A sua última atuação, segundo o site O Gol, aconteceu no dia 10 de junho, uma vitória do Goiás contra a Canedense fora de casa. O Pedrinho participou de 51 minutos. Então o jogador está 100% recuperado fisicamente e muito bem, inclusive nos seus treinamentos, já superando essa fase também de um certo receio, né, de desenvolver, ter uma nova lesão. Ainda bem, tudo indo da forma mais correta possível com o Pedrinho. Segundo Eduardo Pinheiro também, o jogador vem fazendo uma função de um camisa 10 nos seus treinamentos do Goiás e indo muito bem nesta função, tá? O Goiás que vem fazendo inclusive vários treinamentos com o elenco sub-20, jogos do time reserva contra o sub-20. O Armando Evangelista utiliza muito esse tipo de treinamento para avaliar os seus jogadores. Então o Pedrinho, mais uma nova função. Vai lembrar, ele começa no ano passado pelo Goiás, né, no Campeonato Brasileiro, jogando ali na ponta esquerda contra o São Paulo, na ponta direita também, né, no jogo contra o Fortaleza, ele entra fazendo aquela função, contra o Red Bull Bragantino também pelos lados. Na Copinha jogou, digamos, como um segundo atacante, um falso 9 e foi muito bem. E agora também jogando nessa outra função, essa outra alternativa com a camisa 10. Tomara que o Pedrinho consiga recuperar o seu espaço, né, dentro do elenco do Goiás. Somente 19 anos de idade, um jogo apenas no profissional em 2023. Teve essa infelicidade, mas ainda bem, já estão 100% fisicamente. Vamos ver, né, quando o Armando Evangelista dará essa chance pro garoto, nem que seja no banco de reservas, nos próximos jogos, já para ir pegando. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre mais uma saída dentro do elenco profissional do Goiás, que é o atacante, o Valber Júnior, que tem apenas 19 anos de idade, chegou como uma boa aposta na temporada passada e agora, segundo informações do meu parceiro Vitor Pimenta, lá do Mais Goiás, valeu demais aí o Vitor, ele acabou fechando com a equipe chamada Radom, acho que é essa a pronúncia correta, do futebol polonês. Valeu demais ao Vitor, vou deixar também o print aparecendo aqui para vocês. O Valber, que tinha contrato profissional no Goiás até janeiro da temporada de 2024 e agora em 2023 não conseguiu entrar muitas vezes em campo, né? Somente 13 jogos pela equipe sub-20, somente 3 delas como titular e apenas também um gol marcado ainda na disputa da Copinha, né? Ele foi titular na última rodada da Copinha ali, onde o Goiás já estava classificado, né? Inclusive marcou um gol na competição, vou até pegar aqui em qual partida que foi, diante o Gama, né? Entrou nos minutos finais na goleada do Goiás por 3-0. A sua última atuação pelo Verdão aconteceu no Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o São Paulo, né? Lá no dia 26 de abril. No Brasileirão da categoria, 6 atuações com o técnico Mário Henrique, somente uma delas como titular e agora deixando o Goiás. Chegou com uma boa expectativa no ano passado, né? Ele que é jovem, até falei errado, ele tem 20 anos de idade, nasceu em 2003, chegou no Verdão no ano passado já com uma certa experiência no profissional do Sampaio Corrêa, né? Ele realizou 3 jogos no Campeonato Maranhense de 2022 pelo Sampaio. Passou também nas categorias de base do Grêmio, onde ele jogou em 2019 na equipe sub-17 e também em 2020 foi bem no Grêmio com 10 partidas e 4 gols marcados. Até inicia de uma forma esperançosa, com bastante potencial lá no Rio Grande do Sul também. Em 2021 marcou 4 gols em 8 jogos pelo sub-20 do Grêmio, até esse empréstimo ao Sampaio Corrêa no ano passado no Campeonato Estadual. Chegou no Goiás ainda na reta final de 2022, tendo essa preparação para a disputa da Copinha e agora em 2023, mesmo tendo esse contrato até em janeiro, né, do ano que vem, não fica mais no elenco do Verdão. Perguntei também para o Eduardo Pinheiro, diretor das categorias de base do Goiás, a respeito desse assunto. Ele me garantiu que o Goiás não acertou uma rescisão de contrato amigável e que não permaneceu com uma venda futura do atleta, né? O Goiás que nas últimas negociações vem mantendo percentuais importantes, como 10, 15, 20%. Nesse caso do Valber, apenas o mecanismo de solidariedade da FIFA, onde basicamente o Goiás terá cerca de 1% de uma venda futura do jogador. Agora indo para o futebol
polonês. O Grêmio também que tem uma participação do jogador desde quando ele chegou no Goiás. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito do Valber, um dos jogadores mais altos, né, no futebol brasileiro. O cara tem 1,98 m de altura, até demonstrou alguns bons jogos, né, um bom posicionamento dentro da grande área nas partidas na Copinha. No geral, acabou não convencendo, né? Também teve a disputa do Campeonato Goiano, onde não tem acesso aos números dele aqui pelo site O Gol. Ele que é filho do meia Valber, né? Aquele que defendeu o Goiás nos anos 90, passou também no Corinthians, no Palmeiras, infelizmente não tendo grande sequência aqui no Verdão. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito também dessa reformulação no elenco sub-20, alguns jogadores também que vinham treinando, né, juntamente com um profissional, com o aval ou não do Armando Evangelista.